aqui o debate do Banzoli sobre a Eucaristia com o professor Ariel Lazarim, né? Ali no programa do pastor César. Data 19/1/26. Foi ontem esse debate. Deixa eu ver, hoje é dia... foi ontem. Olha só. Ele joga várias evidências aqui contraditórias, porque o foco do protestantismo é perseguir a igreja, degrinir a igreja. A Eucaristia, ou a prefiguração, Levítico 7, Levítico 12, Levítico 13, Apocalipse 12, Hebreus 10, são apenas sombras, né? Em Levítico 14, 13, Levítico 7, 13. O Velho Testamento são sombras do Novo. Do mesmo jeito, tinha ali prefiguração da Eucaristia. Como vai dizer aqui, simples entender. A palavra Eucaristia aparece várias vezes na Bíblia, em Levítico 7, Levítico 12, Levítico 13 e Apocalipse 7 e 12, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Então, é simples entender isso. Mas vamos aqui. O doutor católico jogou esses textos em Levítico, o Lucas Banzoli não respondeu. Certo? Porque são prefigurações. Tirinha, de verdade, essa presença real. Ele está aqui fisicamente agora, nesse momento? Claro que não. Então, para ser uma presença real, não demanda que seja necessariamente uma presença física, como muitos... Olha só, e é sofista ele, cara. Mas a presença real de Cristo, não. A presença real de Cristo, a consagração eucarística ali, o sacerdote em persona Cristo, ali quando o sacerdote faz a consagração, não é nesse termo, nesse contexto que ele está querendo dizer. Acontece a transubstanciação. Por causa da consagração, Mateus 26, 26. Ele consagra, tal, etc. É na Santa Missa, onde tem o altar, de acordo com o Velho Testamento. Certo? O sacrifício era válido diante do altar. Sacrifício fora do altar não é sacrifício. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios, você vai citar 11 ali. A carne sacrificada aos ídolos, porque não é o altar. Tem consagração, tem sacerdote e etc, né? Física, como muitos apologistas católicos vão alegar, como se só eles defendessem a presença real, por eles defenderem a ideia da transubstanciação. Bom, segundo ponto que eu vou argumentar é que a Bíblia ensina a comunhão em ambas as espécies. O próprio apóstolo Paulo fala como o pão e beba o cálice, né? Então, é quase impossível defender a comunhão uma espécie só diante de um versículo tão claro como esse. Inclusive, o próprio Papa Gelásio, ele dizia que era um sacrilégio fazer a Eucaristia sem o vinho. Então eu gostaria de saber, que o Ariel mostrasse pra gente qual a base bíblica, já que o tema mostra o texto, Então mostra o texto aí que fala que a gente pode comungar apenas com o pão e que o vinho é completamente desnecessário. Terceiro... Simples. Quando o sacerdote ele consagra ali, só para você perceber, ele faz a consagração do pão e do vinho. Ali na ceia eucarística, o sacerdote ele molha o pão no vinho, porque os dois se completa, que o vinho é o sangue de Cristo, o pão é o corpo de Cristo. Ele quer usar, tem muitas igrejas aí, hoje em dia não dá mais o vinho, só dá o pão, que é totalmente errado na minha visão. Tem que colocar o vinho consagrado ali, e a hóstia santa ali no cálice, molhar um pouquinho com vinho e dar para os servos. Ali está concretizado. Mateus 26, 26. É isso que os apóstolos faziam. É simples entender isso. Mas vamos lá. Claro que o Ariel vai dar um show disso aqui, né? Desnecessário. Terceiro argumento. O sacrifício de Cristo foi único e a Bíblia nada fala dele precisar ser atualizado. Se a gente vai lá para Hebreus 7, 27, um texto, aliás, o livro inteiro de Hebreus fala muito disso, ele vai dizer o seguinte: ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, porque ele fez isso de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo. Agora, o Concílio de Trento vai definir. Aqui, ele já comete uma falha, porque esse sacrifício de Cristo é atualizado. Como vai dizer aqui em Jeremias, olha só. Tem um vídeo do Paulo Leitão
falando sobre isso, certo? Que eu tenho muito estudo, a pregação do Paulo Leitão, o seu estudo, né? Que ele conhece a malícia protestante, né? Um abraço aí, amigo. Deus intercede, o Senhor intercede por nós, né? Aí na glória, né? Ó. Já foi profetizado que ia haver um só sacrifício. Diariamente, Jeremias 33, 17 está profetizando a era messíaca. Só pegar a Bíblia, ou católica, Jerusalém, ou Bíblia protestante, tá, etc., falando a promessa da ressurreição, ó. Entre os profetas, ó, então profetizando a nova aliança, Jeremias 33, 17, 18, tá falando não do Velho Testamento, mas do Novo Testamento. A chegar o descendente de Davi, fala de um sacrifício diário, todos os dias, bem claro. Olha só. Eu acho que não lê. Por isso que eu falo, os debates tem que ter Bíblia, cara. Os textos bíblicos. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que esse sacrifício vai ser atualizado. Quem atualiza esse sacrifício? Quem foi confiado? Quem está ali, Mateus 26, 26? Os apóstolos. A quem foi confiado? Os apóstolos 2, os apóstolos 42 ali, estão ali na fração do pão. É simples entender isso. Esse sacrifício ele é atualizado pelo sacerdote. Pastor não tem capacidade, ninguém na face da terra, para atualizar esse sacrifício, só o sacerdote. Como é do Velho Testamento, sacerdote levítico e sacerdote da Nova Aliança. Certo? Olha só. Jeremias e Malaquias 11 já deixa bem claro. Eu fico apaixonado pelo estudo do saudoso Paulo Leitão, cara. Que conhecimento de Bíblia, cara. É simples, ó. Porque diz o Senhor, não faltará jamais a Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. Ó. E diante de mim não faltarão jamais descendentes, ó, ao sacerdote e levitas para oferecer holocausto, queimar oferendas e celebrar o sacrifício cotidiano. Como não tem na Escritura, e se completa aqui em Malaquias, olha só, Malaquias 1, 11, ó. Porque do nascente ao poente meu nome é grande entre as nações. Em todo lugar se oferece ao meu nome incenso, sacrifício. O que é esse sacrifício? Atualizando o sacrifício de Cristo. Olha só. E obrações puras, sim, grande é meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Como não tem na Escritura? Olha só. Simples entender isso. Ofereceu a si mesmo. Agora, o Concílio de Trento vai definir que a missa é um verdadeiro sacrifício e, além disso, que Cristo sacrifica a Ele mesmo. Cristo é o sacrificador e a vítima ao mesmo tempo. Eu gostaria de saber qual a base disso na Bíblia. Cristo, ele é a vítima. O cordeiro imolado que se sacrifica. Por isso que é um sacrifício. No Velho Testamento tinha vários sacrifícios. Cristo é o único sacrifício. Como diz o Concílio de Trento. Vamos aqui. Você cita os concílios, você cita o pai da igreja, você cita a história da igreja, mas você não acredita na igreja. Então, você devia citar somente a Escritura, porque vocês, a base da fé protestante é somente a Escritura. Mas eu não estou vendo a Escritura sendo citada aí. Olha só. Ele está citando fonte, e a gente vai pesquisar essa fonte e ele passa vergonha, cara. Tanto na Escritura e tanto na tradição. Olha só. O Concílio de Trento, em 1545 e 1563, foi crucial para a Igreja Católica.
reafirmando e definido dogma em resposta à reforma protestante, ó, e a Eucaristia, ó. Condenou a visão protestante, confirmando a presença real de Cristo, corpo, sangue e alma divindade, pela transubstanciação. Olha só, ó, qual é a missão do Concílio de Trento? Refutar o que os protestantes dizem. Olha só, cara. Transubstanciação. Estabelecendo que a comunhão sob uma espécie pão era válida, mas exigindo confissão para quem estivesse em pecado mortal, consolidando a liturgia e a doutrina eucarística católica para o século seguinte, ó. Cara, meu Deus do céu, cara. Desafio protestante, ó. Contexto histórico, a reforma e a contra-reforma, ó. Desafio protestante, ó. Os reformadores, como Lutero, Calvino, questionavam a doutrina católica da Eucaristia, a presença real de Cristo e a meditação sacerdotal. Resposta católica contra a reforma. Trento foi a resposta oficial da Igreja Católica para reafirmar sua doutrina e reformar-se integralmente, sendo um marco da contra-reforma. Decisões do Concílio sobre a Eucaristia, ó. Em 1551. Seção. Tratando-se especialmente da Eucaristia. Vou ver essa menina ler aqui, eu tô cansado, cara. Não tá lendo, não. Tratou-se especificamente da Eucaristia, defendido como um verdadeiro sacramento e sacrifício. Transubstanciação. Confirmou a doutrina de que na consagração, olha só, o foco é a consagração, cara. Quem faz essa consagração? Quem foi confiado a essa consagração? Jeremias 33, jamais faltará um descendente. Cristo, ele é o descendente. E Cristo capacita pessoas para fazer isso. Cristo funda uma igreja para fazer isso. Cristo, ele se dá porque ele é o sacrifício perfeito. E esse sacrifício é atualizado com a Santa Missa. Simples, é difícil entender isso, protestante. Cara, eu não sei como o doutor Ariel não passou o trator por cima e acabou logo com esse debate, cara. Dá pra ver na cara do cara que o cara, ele tá transfigurado pelo capiroto. Dá pra ver na cara. O ódio, cara, da igreja. Poderia citar mais aqui, mas tá amplo. Como negar, cara? É explícito na escritura, cara. No livro de Hebreus, que vai falar muito disso, e eu não encontro nada ali falando de sacrifício ser atualizado ou alguma coisa do tipo. Quarto argumento, o corpo de Jesus não é onipresente para estar fisicamente nas rochas consagradas no mundo todo. Atos 3:21 vai dizer, é necessário que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo. Então, na Bíblia, o corpo de Jesus fisicamente está num lugar específico. Esse lugar é o céu. Óbvio que pelas... Olha a manobra que o cara usa, cara. Desce que Atos Apóstolos 20, 28, o Espírito Santo. Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Mateus 28, 20, o Espírito Santo está na igreja. É a alma da igreja. É simples. A Santa Missa, que está em comunhão com a cabeça, Colossenses 18, e o corpo místico, que é a esposa do Senhor, está em comunhão com o Senhor. Quando se consagra, Cristo, ele está presente na igreja, porque Cristo, ele é a cabeça da igreja. E a igreja é o seu corpo místico. Então não tem como distinguir disso. Cristo está na igreja? Tá, porque Cristo é a cabeça da igreja. Porque a igreja é seu corpo místico. Porque a igreja é sua esposa. Efésios 5, 25 até o 27. Então, como pode a esposa não estar em comunhão com o esposo?
ou esposo em comunhão com a esposa, Cristo ele está presente ali na igreja. Mas como se transforma esse mistério? A Santa Missa. É o culto voltado a Deus. Quando o sacerdote está consagrando a espécie ali, o pão, a espécie do vinho, ali o vinho se torna o sangue que foi derramado lá na cruz. Jorrou sangue e água, João 20, 34. Que Maria da Mãe vai conquistar a igreja. É simples. E quando o sacerdote consagra o pão, é o corpo de Cristo. João 6 deixa bem claro, cara. Olha a analogia que esse verme usa, cara. Infelizmente, esse é o termo, cara. Tentando confundir a mente das pessoas para a pessoa desmistificar e não acreditar na Eucaristia. Em momento nenhum ele não cita em Lucas 22, 19, em Mateus 26, 26, em Marcos 14, 22. Isaías 53, 10, que a Bíblia diz que esse sacrifício será atualizado em Jeremias 33, 17, 18, em Malaquias 1, 11. Misericórdia, cara. Ô, Ariel, pelo amor de Deus. Sai fora desses debates, cara. Misericórdia, cara. Não se aprende nada com isso, cara. Pelo contrário, pô. Pelo contrário. Se os caras não acreditam na transubstanciação, se os caras não acreditam na Eucaristia, os caras acreditam em tudo, cara. Então ali a Santa Ceia dos protestantes é a presença real de Cristo? Oh, pelo amor de Deus, pô. A sua divindade está em todos os lugares porque ele é cara do elemento, cara. Mas fisicamente falando, o corpo dele está no céu e ele vai continuar lá até o seu retorno para encontrar a igreja, onde ele vai voltar a estar conosco corporalmente. Então, como que ele poderia estar conosco todos os dias, né, em milhões aí de hóstias consagradas no mundo todo, se a Bíblia vai deixar bem claro, não só nesse texto, mas em inúmeros outros, que Cristo se ausentou da presença física dele nessa terra, né? Quinto argumento, eu vou tomar um pouco de água, que minha garganta já está... Morrer engasgado aí, cara. Pelo amor de Deus. Olha só que interessante, pô. Olha só. Tá engasgado mesmo. Tanta mentira, pô. Que vergonha de vir de um doutor, de um historiador, cara. Aqui, Mateus 28, 20, ó. Ensinar e observar tudo. Que vos prescrever. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Como Cristo vai estar convosco? Através do Espírito Santo e através do sacrifício que foi confiado aos apóstolos. Olha só, você pega aqui, vamos mais profundo ainda, Pedro fala ainda, olha só que interessante, ó. 1 Pedro 2, 4, ó. Olha só, 5, né? E quais outras pedras, 2, 5. E quais outras pedras vivas vós também vos tornares? Materiais desse edifício espiritual. Um sacerdócio santo, ó, para oferecer vítima espiritual agradável a Deus, por Jesus Cristo, ó. Olha só. Foi confiado aos apóstolos. Segundo Coríntios, ali diz 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. Olha só. 3, acho que é 3:8. Segundo Coríntios. Ele que nos fez ministros da... 2 Coríntios 3:8. E quanto mais glorioso... Ó. Quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito? Ó. Se o ministério condenado já foi glorioso, muito mais há de sobreviver em glória, misteriosa justiça. Ó. 6, 8, 3 ou 6. É ele que nos fez apto para ser ministro da nova aliança, ó. Não a da letra, e sim do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito purifica. Olha só. Não tem como, cara. Vamos esperar ele terminar aqui essa mensagem dele aqui. Que manipulador, cara. Mentiroso. Vamos lá. A transubstanciação viola o próprio conceito de sacramento. Por quê? Porque um conceito de um sacramento é um sinal visível da graça invisível. A escritura, mas na visão Deus católica romana, a Eucaristia católica, no caso a transubstanciação, significa que é
a própria graça, a própria realidade. Ou seja, eles simplesmente aniquilam o sinal não existe na prática. A gente pode ver, por exemplo, Agostinho, que ele vai refutar essa opinião, uma carta muito famosa, na carta 98 ao Bonifácio, onde ele escreve o seguinte: aquele se estrepa, cara, vai citar pai da igreja, aí você vai procurar realmente as falas dos pais da igreja, é totalmente ao contrário dele. Vamos ver, ó. Em virtude dessa semelhança, os sacramentos são chamados pelo nome da realidade com a qual se assemelham. Assim, em certo sentido, o sacramento do corpo de Cristo é o corpo de Cristo. E da mesma forma, o sacramento da fé, falando do batismo, é a fé. Com base nisso, o apóstolo disse em relação ao sacramento do batismo: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ele não diz, nós temos significado... Aqui tá falando do batismo, cara. Vamos pegar Santo Agostinho falando da Eucaristia, ó. Aqui tá falando do batismo. Morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Tá falando, é o tema para outro vídeo. Tema para batismo. Não é tema para Eucaristia. Para transubstanciação, etc. Vamos aqui. Olha só. Ainda você tem que tomar vergonha na sua cara que você tá usando o laptop, tablet aí, o computador aí pra tentar refutar o Ariel. Aqui, ó. Sim, Santo Agostinho acreditava fielmente na Eucaristia, ensinando que o pão e o vinho se torna o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, por meio da palavra e do Espírito Santo, sendo um sacramento de união com Cristo e a Igreja, ó. Um remédio para a fraqueza e um alimento essencial para a vida espiritual. Ele descreveu a Eucaristia como pão de cada dia. Enfatizou a fé na presença real de Jesus, mesmo que escondida no sacramento. Tem muita coisa aqui, pô. Eu não vou nem citar aqui, porque não vale nem a pena, pô. Fundamento para a fé. Agostinho via a Eucaristia como continua chamando a conversão e a serviço, fortalecendo a fé, a esperança e a caridade dos cristãos. Isso é meu corpo, fazer isso em memória de mim. Como se faz isso? Quando você vai para a Santa Missa, quando o sacerdote está fazendo toda aquela consagração, ele fala a mesma fala do verbo, cara. Ali você não vê o Espírito Santo ali. Nossa, cara, o mistério salvífico ali sobre a Eucaristia. Olha só. Presença real, Santo Agostinho. Agostinho ensinou que o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Quantas palavras de Jesus, isso é meu corpo, isso é meu sangue, são pronunciadas e Espírito Santo age sobre ele. É só, cara. Alimento e remédio, a Eucaristia, ó. Tô citando Santo Agostinho, cara. A Eucaristia é vista como o pão da vida, um remédio para a fraqueza a diária e um alimento para a jornada espiritual, unido os fiéis a Cristo. Sinal de unidade, sacramento e mistério, fundamento para a fé. Cara, nos sermões pascais, como os sermões 228b e 229, no Cursílio, o Evangelho de São João, tratados 26 e 27, no livro 10 da Cidade de Deus. Cara, vamos ver aqui, tem uma pesquisa muito profunda aqui sobre a Eucaristia que eu fiz aqui. Tem muita coisa, cara. Muita coisa, ó. Apologista católico. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Transubstanciação eucarística e a igreja primitiva. Aqui tá usando os acadêmicos, né? Só. Vamos pegar uma coisa aqui muito interessante, ó. O Cid de Trento ensina a respeito, tal, a transubstanciação. Vamos ver aqui o que me interessa.
ensinamento dos padres. Santo Inácio de Antioquia, ano 110, ó. Discípulo de Pedro e Paulo. Segundo bispo de Antioquia e Marte. Durante o reinado de Trajano, por volta de 107 AD, quando ele foi condenado à morte, foi ordenado ir à Síria para Roma para ser martirizado no caminho de Roma, escrevendo 7 epístolas à igreja de Éfeso, Magnesia, Tralia, Filadélfia, Esmina, Roma e uma carta de São Policarpo. Olha só, ele, em relação à Eucaristia, Santo Inácio é sempre apresentado muito claro e nítida. Chama a Eucaristia de remédio da imortalidade e afirma categoricamente a Eucaristia é a carne e o nosso Salvador Jesus Cristo. Condena firmemente a docecistas que afirmavam que Jesus não tinha um corpo real, mas apenas aparentes, e por este erro de Santo Inácio não queria fazer parte da Eucaristia e morriam espiritualmente por se afastarem do dom de Deus. Olha, hereges, assim como Banzoli e tantos outros, já tinha, cara. A igreja já refutou todo esse contexto. Esse debate aí, que toda citação que o Lucas Banzoli vai citar, a igreja já combateu, cara. Os docecitas, né? Docecitas, te falava a mesma coisa, pô. Poderia citar muita coisa aqui, cara, mas não vale a pena. Meu foco é Bíblia, cara. Que fomos sepultados com ele, mas sim que nós fomos sepultados com ele. Ou seja, veja que ele faz uma comparação aqui da ceia com o batismo. E ele diz que em certo sentido, qual católico falaria que Cristo está apenas em certo sentido, né, no sacramento da Eucaristia? Nenhum. Ele fala isso e ainda faz um paralelo claro com o batismo. Ele vai dizer que, não, apesar de, obviamente, a gente não ser fisicamente, literalmente sepultado no batismo, porque o padre ou um pastor que fizesse isso seria preso, né, com bastante razão, graças a Deus, mas, no entanto, é uma verdade espiritual que Paulo fala usando uma linguagem como se fosse literal mesmo, né, que nós fomos sepultados com ele no batismo. Né? Então, por quê? Porque os sacramentos, vou repetir aquilo que Agostinho disse, os sacramentos são chamados pelo nome da realidade com a qual se Você está citando, citei várias coisas que Santo Agostinho falou sobre isso. Você está citando uma coisinha só. Semelham, mesmo não sendo a própria realidade. Inclusive tem vários versículos bíblicos que vão fazer essa afirmação a respeito do batismo. Por exemplo, Gálatas 3:27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Esse revestimento de Cristo é físico. Nem os católicos afirmam isso. O tema é sobre a Eucaristia, meu querido, não é sobre o batismo. 1 Coríntios 12:13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Será que quando ele fala do corpo ali, literal, né? Será que quando ele fala de beber... Olha só, o cara sai totalmente fora do contexto. Eu não sei como o Ariel não percebeu isso, cara. A gente não está falando de batismo, a gente está falando da Eucaristia, da transubstanciação, presença real de Cristo. Bíblia, e que os pais da igreja falaram sobre isso. Qual era a dúvida, tal, qual era o questionamento dos hereges, o que a igreja acreditava, o que a igreja bateu o martelo, tal, etc. E Cristo fala muito simples, ó. Eu tenho um estudo muito lindo aqui, cara, vários. Então Jesus é bem claro, Banzoli. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim, pois minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue é uma verdadeiramente bebida. Cristo, ele é bem claro, cara. O que você está usando aí não tem nada a ver sobre o tema. Olha só. Então, bem claro aqui a questão da Eucaristia. Por isso, São Paulo diz em 1 Coríntios 10:17, já que é o único pão, nós, embora somos um só corpo, visto que todos participamos do mesmo pão. Só existe um só pão, a ceia. De outras religiões, etc., não é, cara. É simplesmente um teatro, cara. Mateus 26:26, Lucas 14:22, ou Marcos 14:22, Lucas 22:19, é bem explícito a escritura, cara.
Aí você cata texto que não fala disso, você está falando do batismo. Olha a visão dos pais da igreja sobre esse tema. Santo Agostinho, que você citou aí. Tem vários escritos, vários ensinamentos. Santo Agostinho falando, Santo Inácio de Antioquia. Posso citar vários aqui, ó. Bíblia, se você quiser, vários contextos. Olha só. Vamos ver outra aqui. Olha só. São João Maria Vianeira, o sacerdote é o amor do coração de Jesus, ó. São João Maria Vianeira, ó. É uma da fala deles, ó, dele. Bem lá, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Olha só. Rezamos para que nunca falte padres, pois sem os sacerdotes não há Eucaristia, e sem Eucaristia não há igreja. Então, cara, o que você está falando, essa falácia sua, sem sacerdote não tem Eucaristia, sem igreja não tem Eucaristia. Por isso que Cristo veio instituir uma igreja. Primeiro foi constituído primeiramente os apóstolos, que foi confiado a fazer esse rito salvífico da Eucaristia. Fazer isso mesmo, tanto que ali está Mateus 26, 26, os apóstolos. As primeiras Santa Missa ali na face da terra foi os apóstolos fizeram com o Senhor Jesus Cristo. As Apóstolos 42, 42, ali você vê, está na reunião, na doutrina, na comunhão do pão, na fração do pão, e deixa bem claro, pô. Sem sacerdote não tem consagração. Porque diz bem claro, Jeremias 33, jamais faltarão sacerdotes. A Santa Missa, o sacrifício do verbo é atualizado. Por quê? Porque foi confiado. Não tem como sair disso. E uma coisa muito interessante, para a Eucaristia ele usou o termo anamnese, que não é uma simples lembrança, né? É tornar atual. Mais uma vez, Jesus também usa no Evangelho de Mateus o termo de lembrança. Normal. Quanto ele fez não lembrar da multiplicação dos pães, ali lá em Mateus 16, 9, o termo usado por São Mateus é milemon, diferentes do termo usado a Eucaristia. Então, para a Eucaristia, Mateus usou um termo específico, anamnese, tornar atual. Então, o mesmo Evangelho aqui usou o termo diferente para lembrança, em Mateus 26, 26. Então, cara, o sacrifício de Cristo ele é atual, é diariamente, pô. É isso que o Lucas Manzoli não quer acreditar. Ele não acredita em nada, eu não sei quais pessoas. Cara, se você acreditar no Lucas Manzoli, é só fé, acabou, cara. Se não tiver sacerdote, não tem Eucaristia. Se não tiver igreja, não tem Eucaristia. Acabou sua fé, cara. Se você acreditar nessa pregação do Manzoli, nesse debate dele, essa acusação do como, por exemplo, o demônio, né? Apocalipse 13, 5, 6, esse é o foco mesmo que vai usar esses caras. Você está desprezando o que ele quis fazer, e isso em memória de mim. Quando você vai para a Santa Missa, você medita todo ali, é um mistério, cara, de Cristo. E você quer negar isso, pô? Pô, pelo amor de Deus, cara. E o Evangelho usou termos diferentes para a Eucaristia e para a mulher ali da Maria Madalena, né, que derramou o perfume, ou a multiplicação de pães. Para a multiplicação do pão e para a mulher ali do perfume, ele usou o termo fazer isso em memória de mim. Não é atual. Para a Eucaristia, ele usou o termo anamnese, que é o termo atual. Simples entender isso. Vamos finalizar essa etapa aqui. Eu não vou ficar me esticando isso aqui não, pô. É perca de tempo. Bebê do único
que o Espírito está falando literalmente também? É evidente que não, ninguém bebe, né, o Espírito Santo. Então, com relação ao batismo, o sacramento do batismo, a gente vê que a Bíblia vai estar cheia de figuras de linguagem ou de espiritualização. Cara, o tema não é batismo, cara, é Eucaristia. Por que ele tá citando isso? Porque ele não tem termo, não tem resposta para refutar isso, pô. Ele vai usar outros argumentos, outras visões, para o quê? Para te colocar minhoca na cabeça, para você sair fora do contexto, para você não acreditar, pô. Os versículos é simples, pô, de se entender isso. A respeito do sacramento que tá tão acabando importante quanto o sacramento da Eucaristia, e usando linguagens semelhantes. Agora, quando chega, e os próprios católicos vão reconhecer isso, quando chega na questão do batismo, que toda hora é em relação a algo que é espiritual. Agora, quando chega na questão da Eucaristia, aí a lógica muda completamente e eles interpretam tudo. Você come o batismo? Você come o Espírito Santo? Ao pé da letra, né, da forma mais grosseira possível. Então é uma contradição de termos, né? Como é que você vai afirmar uma coisa em relação ao batismo e uma coisa mudar completamente a lógica em relação à Eucaristia, né? Porque o batismo não é a transubstanciação? Tem muita diferença, pô. Para a Santa Missa ali, a atualização do sacrifício de Cristo, para um batismo. Que o batismo também é um sacramento, né? Mas tem muita diferença para o sacramento da Eucaristia para essa visão do Banzoli, que ele quer empurrar aí para os pessoal acreditar, pô. Aqueles versículos que falam do batismo têm que ser interpretados espiritualmente, mas o da Eucaristia tem que ser interpretados ao pé da letra. Sexto argumento, os pais da igreja negaram o batismo. Jesus falou, fazer isso em memória de mim? Não, cara. Só o termo específico foi para a Eucaristia. Fazer isso em memória a mim. Eu sou o pão vivo que Deus quem come esse pão viverá eternamente. Excessivamente essa doutrina. Como não tem muito tempo ali, então eu vou citar apenas dois. O Papa Gelásio, na obra dele Das Duas Naturezas, capítulo 14, vai dizer: a substância ou natureza do pão e do vinho não deixa de existir. E Teodoreto, no seu Diálogo 2, diz que mesmo após a consagração, os símbolos místicos não são privados de sua própria natureza, eles permanecem em sua substância, figura e forma originais. Então eu gostaria que o Ariel respondesse se pelo menos esses dois pais da igreja aí realmente negaram. Muito fraquinho, pô. Para o cara parecer ele é um historiador, cara. Argumento muito fraco, pô. Gelásio já respondemos, né? Ó, a presença real de Cristo na Eucaristia, segundo a patrística. Tem que ter na patrística, cara. Olha só, Teodoredo de Ciro, 393 e 458, um importante bispo e teólogo do século V, não negava a presença real de Cristo na Eucaristia, embora tendo sido uma figura controversa e envolvida na disputa cristológica contra o Cirilo de Alexandria. Teodoreto é considerado um padre da igreja. Aqui então o ponto principal sobre a visão de Teodoreto da Eucaristia, baseado na pesquisa. Defensor da presença real. Em sua obra Eraminitas ou Diálogos, Teodoreto afirma claramente que a consagração, os elementos eucarísticos são o corpo e o sangue de Cristo, cara. Contexto e citações. Em um de seus diálogos, Teodoreto usa a Eucaristia como exemplo para explicar a unidade das duas naturezas de Cristo, divina humanidade e humanidade. Ele argumenta que assim como os elementos pão e vinho permanecem em sua substância ou natureza original, mas são transformadas pela graça e corpo e sangue, o corpo de Cristo. Permaneceu um corpo humano, real, mas divinizado pela união com a divindade. Termologia, processo. Cara, resumo, né? Teodoreto de Ciro acreditava na presença real de Jesus na Eucaristia.
As interpretações que surgem, que ele negava, isso geralmente deriva de uma má leitura de suas defesas teológicas quanto ao monofisismo. Então, cara, em umas interpretações erradas, pô. O cara acreditava, cara, por quê? Não tem como. Porque os apóstolos acreditavam, Atos Apóstolos, porque foi confiado, segundo 1 Pedro 2, 4 e 5. Quem vai oferecer essa vítima espiritual, esse sacrifício atualizado, é o sacerdote, Jeremias 37, 18 e Malaquias 1, 11. Mateus 16, sobre ti, Pedro, que falei minha igreja, Atos Apóstolos 2, o apóstolo que se capacitou. 1 Coríntios já foi construído primeiramente os apóstolos, que igreja, coluna sustentáculo da verdade. Paulo fala, São Marcos fala, São Mateus fala, São João fala, o Verbo fala, os apóstolos falam. As Apóstolos 2,42, ó. Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, na reunião e comunhão, na fração do pão. O que é isso aqui? Na oração, cara. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, cara. Bíblia, professor. Eu acho que se você usasse o argumento mais Bíblia, você comia ele igual come uma comida na janta, pô. Então você está discordando que Paulo está falando aqui, ó. É muito simples você catar a história da igreja e colocar como papa aqui, ó, que ele citou aqui, Gelásio, e distorcer o Teodoreto, cara. Olha só. Do primeiro dia da semana estão ali reunidos para partir o pão. Que pão? Mateus, vamos aqui voltar fazendo o que Cristo mandou eles fazer, ó. Mateus 26, 26. Ou Marcos 14. Ou Lucas 22. Ou 22. 19. Olha só. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu e partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isso é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graça e deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens, remissão dos vossos pecados. A quem foi confiado transmitir essa nova aliança, segundo Coríntios 3,6. Ele que nos fez ministro da nova aliança. Ele que nos capacitou. Ele que nos ensinou. Ele que nos instruiu. João 6, 42, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então não tem como, cara. 6, 45. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Ó. Cristo, ele é Deus. Assim todos que ouviram o Pai foi por ele instruído, vem a mim, ó. Jesus é bem claro, ó. João 6. Quem come 54 minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E quem eu ressuscitarei no último dia, cara. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue é uma verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que come a minha carne viverá por mim, ó. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi ensinado ali em Cafarnaum, Sara, por Jesus Cristo. Não tem como, cara. E esse sacrifício, para finalizar o vídeo, quase 1 hora, mas tá ótimo para a gente entender, ó. Esse sacrifício, ele é atualizado, Isaías 53, 10, ó. Já prometeu que existiria um só vítima expiatória no Novo Testamento, que seria atualizada, né? E que esse sacrifício seria atualizado por uma descendência. Ó, Isaías 53, 10. Está assim, ó. Se ele ofereceu sua vida em sacrifício expiatório, certamente verá uma descendência. Quem é essa descendência, cara? Que prolongará seus dias, e por meio dele, o desígnio de Deus triunfará. Olha só, vamos lembrar isso, tá no Evangelho,
Quando Jesus instituiu a Eucaristia, ele diz isso. É meu corpo. Ele não diz que isso simboliza o meu corpo. Ele diz, isso é meu corpo. Tanto em Lucas 22:19, como em Mateus 26:26 e Marcos 14:22. Ele diz isso. É meu corpo. Então Jesus afirma bem claro e específico, cara. Se você negar isso, cara, misericórdia, cara. Misericórdia. Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. É a continuação dos vídeos do debate aí do doutor, apologeta, historiador, Lucas Manzoli, debatendo com o professor Ariel. Não tem como, cara. Salve Maria, sou o servo missionário Roberto.